Salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos, começando essa semana, ótima segunda-feira, ótima semana para todo mundo. Vamos falar de Fluminense que no fim de semana até conseguiu um resultado, de certa forma, que a gente pode considerar bom, né? Empatou com o poderoso Atlético Mineiro, o Fluminense era mandante, abriu 2-0 no contexto, ficou um gosto amargo, mas se você pegar o macro da história, teve coisa boa para a gente pensar sobre o jogo do último sábado lá no Espírito Santo. 2-2 e o Fluminense agora está mirando Libertadores, viaja para pegar o Colo-Colo quinta-feira lá no Chile. E com uma boa novidade no time, né? Um jogador que desabrochou, desencantou. Renato Augusto fez seu primeiro gol. Vamos falar um pouquinho dele, falar um pouquinho sobre o time, falar um pouco também sobre o Atlético Mineiro, que além de ter empatado com o Fluminense em campo, agora está cobrando dívida fora do campo do Fluminense. Meus amigos, vou explicar essa história para vocês. E John Kennedy, hein? Lembra? Afastado. Eu disse aqui, trouxe a notícia semana passada que o Fluminense estava priorizando, estava pensando em negociá-lo, nada mudou. A notícia é essa mesmo e com novidades. Vem comigo a partir de agora. Bora! O Paulinho procurou, colocou e Já chegando, seja bem-vindo, tapete vermelho para você, faz o protocolo aqui do canal. O protocolo é esse, é deixar like, é se inscrever, é tudo de graça, inscrição, like, é só clicar aí embaixo e você ajuda aqui o meu trabalho, tá, galera? 2-2 contra o Atlético Mineiro, um resultado dá para considerar até razoável, mas o Fluminense é o primeiro ali fora da zona do rebaixamento, né, gente? 16º colocado, ou seja, a coisa boa ainda não ficou não, né? A novidade é que alguns pontos positivos deu para a gente ver nesse jogo de sábado. O Fluminense melhorou no aspecto coletivo, teve algumas atuações individuais interessantes e, para a gente não deixar de destacar aqui, teve o primeiro gol do Renato Augusto, que estava esperando isso há muito tempo, né? Primeiro gol dele com a camisa do Fluminense, já tinha batido na trave, literalmente, tinha sofrido pênalti na final da Recopa contra a LDU, foi muito importante ali, aquele pênalti sofrido, entrou muito bem naquele segundo tempo, mas o gol ainda não tinha saído, mas agora já saiu. Olha só, filmado por um ângulo diferente, divulgado nas redes sociais do Fluminense, o gol do Renato Augusto. Achei muito interessante, com o áudio da torcida, é sempre muito legal de ver. Olha só o gol do Renato, segundo o Flu, ó. Camisa 20, como era o Deco, né, gente? Comemoração efusiva dele. Olha a galera lá no fundo que lotou o setor do Fluminense. Olha como é que ele vai reger a galera agora e a galera vai inflamar. Olha só. Legal a cena, né? Vamos ver de novo o gol, ó. Bonito gol, né? Com o passo do Alexander, ambos tinham acabado de entrar, mas o Renato Augusto, embora tenha feito gol, né? É um gol bonito, é um gol de quem sabe fazer gol, de quem sabe bater na bola. Ele tá devendo ainda, né, galera? Ele não fez uma atuação que você pode chamar de muito boa, apesar do gol. Ele ainda demonstra limitações físicas, demonstra que realmente é um jogador que tá precisando ainda entrar num ritmo mais acelerado, ter mais intensidade. E, claro, isso aí tem muito a ver, obviamente, com a idade do Renato Augusto, né? 36 anos, e ele não consegue atingir um nível físico que permita que a gente fique completamente tranquilo em relação às performances dele. O Renato Augusto deve ser titular, no mínimo, no próximo sábado, né? O Fluminense tem esse jogo contra o Colo-Colo quinta-feira, no Chile. É muito provável e normal a gente imaginar que ele vai estar no banco de reservas, mais uma vez, e o Ganso jogando no meio-campo. Mas no jogo do próximo sábado, na próxima segunda-feira, contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, o jogo seguinte a esse da Libertadores, o Renato Augusto com certeza será titular, porque o Ganso está suspenso, levou o terceiro amarelo na partida contra o Atlético Mineiro, então veremos mais do Renato Augusto, e eu pessoalmente torço para que ele evolua, para que ele tenha realmente uma sequência fisicamente melhor, para que ele chegue num nível, não vai chegar naquele grande nível que já teve, né, como jogador de Copa do Mundo, de seleção brasileira, a idade está pesando muito, mas para que ele chegue num patamar físico e técnico realmente decente, né, aceitável para um jogador que precisa ser jogador útil numa equipe de primeira divisão no Campeonato Brasileiro. Por enquanto, ele ainda está devendo, ainda preocupa em relação ao que está entregando, infelizmente, né, mas fez um belo gol e tomara que seja um ponto de partida para que ele realmente chegue nesse nível que todos nós esperamos.
Galera, o Atlético Mineiro empatou com o Fluminense em campo e fora dele está cobrando dívida, minha gente. Né? O Fluminense divulgou esses dias o balancete, o presidente Mário Bittencourt se gabando do faturamento recorde, né, da arrecadação recorde, embora a dívida do clube tenha crescido, tá, mais de 800 milhões de reais, a dívida atual do Fluminense, e tem essa notícia aqui, né, porque você está faturando, está ganhando dinheiro, está se gabando disso, tem que pagar as dívidas, né, tem que pagar o que você combina. Atlético Mineiro aciona o Fluminense por atraso no pagamento de contratações, diz o youtuber, essa notícia está no Netflix. Uma das dívidas se refere a esse cara aí, ao Keno, que também está fora do time já há uns 2 meses. O Fluminense foi acionado pelo Galo na CNRD, Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF. O motivo? Atraso no pagamento das contratações de atletas adquiridos pelo Tricolor no fim de 22. A informação é do youtuber especialista em Atlético, Fred Augusto, que tem mais de 73 mil seguidores no Twitter. Então o Fluminense está devendo por Keno e por Guga. E aí eles também acionaram o Vasco e o Ceará, né, na notícia está dizendo isso aqui. Guga e Keno comprados por 9,6 milhões e 5 milhões e meio, respectivamente, ou seja, o Guga custou 9 milhões,6, né, e metade, 50% dele. E o Keno, 5 milhões e meio. E pelo empréstimo do zagueiro Vitor Mendes, aquele mesmo que se envolveu na questão das apostas e acabou afastado, não está mais no Fluminense. Nem quantas parcelas estão em atraso, foi divulgado isso, mas a notícia do youtuber, portanto, do Fred Augusto, é de que o Fluminense está devendo em relação a esses 3 jogadores, né? Keno, Guga e mesmo Vitor Mendes, que na época foi emprestado ao Fluminense. Enfim, não é uma situação confortável, não é legal a gente saber disso. E repito, um clube que prega austeridade, que prega equilíbrio e bom planejamento financeiro, que está se gabando do faturamento, né, das receitas extraordinárias criadas, mesmo tendo sido num ano em que o Fluminense foi campeão da Libertadores, foi ao Mundial, ou seja, teve muitas receitas que, obviamente, potencializaram esse faturamento, mas, amigo, não adianta se gabar disso sem pagar o que está devendo, sem pagar o que combinou. Você combinou de comprar uma banana por R$10, você tem que pagar os R$10, né? Não adianta você depois chegar e falar, estou com R$10 em caixa. Bom, você está com R$10 em caixa, você não pagou aquela banana, não pagou a conta da feira e do supermercado. A mesma coisa para um clube de futebol, né? Se você quer falar bem da sua própria gestão, do que você está arrecadando e como você está gastando o seu dinheiro, é bom que você esteja com as contas e com as dívidas e com os pagamentos em dia. É o mínimo que dá para a gente esperar numa situação como essa aí, é ser correto, né? É cumprir o que está combinado. Bom, gente, e vou falar agora sobre John Kennedy, né? Trouxe a notícia aqui na semana passada, né? Fez muito barulho por aí, de que o Fluminense estava tentando se livrar do John Kennedy, entendia que a situação dele, do afastamento feito pela última vez, na última segunda-feira, está completando uma semana agora, era um afastamento que parecia muito difícil de ser contornado nesse momento, que não havia projeção ou planejamento ou dia para a volta dele, né? Ainda não há uma definição se ele vai voltar, se vai ser reintegrado ou não, mas a notícia que eu trouxe é: o Fluminense entende como algo muito bem visto nesse momento, como praticamente uma prioridade em relação a ele, uma boa negociação, ele sair do clube, seja por empréstimo, numa troca, ou principalmente, ainda é essa a prioridade, numa venda que agora a gente sabe que seria mais bem vista se fosse para o exterior. Tem notícia sobre isso, eu vou completar a informação também. Primeiro, deixa eu mostrar o que disse agora há pouco, né, nessa segunda-feira, o meu colega, o meu amigo Jorge Nicola, falando sobre isso, sobre um suposto interesse do Corinthians no John Kennedy e o que disse o empresário dele. Vou botar na tela aqui o Nicola para a gente ouvir. Vamos embora. Fala aí, Nicola. Bora falar agora sobre o Corinthians, repercussão nas últimas horas em redes sociais de uma notícia de que o Timão estaria interessado em John Kennedy. O presidente Augusto Melo disse a pessoas próximas que gosta do atacante de 21 anos de idade que foi afastado no Fluminense depois de vários atos de indisciplina. Os últimos deles levou mulheres à concentração do Fluminense, ficou suspenso por uma semana no Flu, faltou a um treino no domingo e ainda chegou atrasado a outro. Diante desse cenário, o Fluminense decidiu afastá-lo por tempo indeterminado e já autorizou os empresários a procurarem clube. Fui consultar um dos agentes do John Kennedy, ele é empresariado pelo Juliano Bertolucci, tá? E eu perguntei sobre o futuro do Kennedy, se ele pode, por exemplo, pintar no Corinthians. E a resposta foi, abre aspas, isso é lenda. O Fluminense não vai vendê-lo para qualquer clube brasileiro. Hoje já existem algumas opções para o exterior, embora não sejam tão boas, fecha aspas. A expectativa dos representantes do John Kennedy é de que, com o trânsito que eles têm com os grandes clubes do futebol europeu, possa pintar alguma opção melhor na Europa. Enquanto isso,
John Kennedy segue treinando à parte, jogador de extremo potencial, mas que não consegue parar de pisar na bola. Segundo essa fonte, que é ligada a John Kennedy, é um dos empresários do atleta, é preciso tirá-lo do Rio de Janeiro de forma urgente, até porque as amizades não tão boas, têm sido extremamente ruins, mas na condução da carreira do atleta, a temporada atual de 8 jogos e apenas 1 gol marcado. A avaliação do Transfer Market é de que o John Kennedy hoje vale 7 milhões de euros. Bom, é isso aí, né? Então tá bem ampliada a notícia trazida pelo meu colega Jorge Nicola. Então, confirmando a notícia que eu trouxe aqui semana passada, o Fluminense sim deu carta branca para empresários negociarem o John Kennedy e sim, entende, né, os empresários também entendem que o melhor para ele agora seria sair do Rio de Janeiro. Não é o que eu entendo não, tá, gente? Eu quero que o John Kennedy tenha mais uma oportunidade, que o Fluminense resolva o problema. Jogador bom, você tem que resolver o problema. Disciplina ele, fez isso no ano passado. Ah, Ilan, mas ele não se comporta, ele continua pisando na bola. É verdade, eu sei disso. Não estou passando pano pro John Kennedy, não. Chama o moleque, interna ele, bota ele lá numa concentração, bota ele vigiado pelo pessoal do Fluminense e faz esse moleque voltar pro trilho. Eu sou a favor disso. Se não tiver jeito, de jeito nenhum ali para frente, beleza. Né? Se aparecer uma ótima proposta. Mas eu não entendo como o melhor caminho vender o John Kennedy. Mas o Fluminense tem essa cabeça nesse momento. Significa que ele não será reintegrado? Não, não significa. Ele pode ser reintegrado hoje ou amanhã, semana que vem. Né? Isso pode acontecer, sim, mas isso não tira da cabeça do clube, nesse momento, que o melhor caminho para ele é ser negociado. Claro que se ele for reintegrado e começar a jogar uma barbaridade, começar a entrar nos jogos e acabar com os jogos e se comportar daqui para frente, isso tudo pode reverter. Ele pode acabar ficando no Fluminense muito mais tempo, tem contrato longo. Né? Mas no momento, com o cenário atual, com o que estava acontecendo até semana passada, a ideia do Fluminense é a seguinte: tá muito difícil de resolver esse moleque. Se a gente conseguir uma proposta boa, é o melhor caminho para todo mundo. Né? Inclusive tirar ele do Rio de Janeiro, das companhias que ele tem atuais. Então, a minha torcida é para que ele seja reintegrado, para que ele se acerte, para que ele retome o trilho, né? E consiga mais uma vez surpreender, retome o seu futebol e para que o Fluminense esqueça essa história de tentar negociá-lo com o exterior. Tá bom? É isso, o que você acha? O que você pensa do John Kennedy? O que você pensa aí sobre Atlético Mineiro, sobre a atuação no último sábado e sobre o jogo de quinta-feira? Bota aqui a sua opinião, é muito importante para mim saber, né? Para eu poder responder também depois, tá legal? Deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê mais tarde. Abraço, valeu, galera.